Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença tremenda na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão encontra-se no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 13, e depois também no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, aliás, capítulo 4, desculpa, versículo 18, e depois capítulo 5, versículo 7, tá bom? Então, primeiro Mateus, capítulo 8, aliás, versículo de 5 a 13, e depois 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, e capítulo 5, versículo 7. E eles dizem o seguinte: O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Bom, queridos, agora 2 Coríntios 4,18 diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. E, por fim, 5, versículo 7 diz: Porque andamos por fé e não por vista. Amém. Bom, meus queridos, se a gente, procurar, tem mais, tem muitos outros versículos que falam sobre a fé, mas eu separei esses três porque eu achei, hoje, eu achei mais conveniente falar desses três, Esse do centurião de Cafarnaum, na minha opinião, é o que mais, para mim, toca, o meu coração, é esse do centurião, tamanha fé do centurião, e que Jesus fica maravilhado, com a fé desse homem, porque primeiro pela humildade dele, que ele diz, Senhor, não, eu não sou digno de que entreis, Algumas versões falam que entreis na minha casa, a minha fala, que entres debaixo do meu telhado, mas a conclusão é a mesma, A humildade dele, ele reconhecendo, a grandeza de Jesus e reconhecendo a sua pequenez, perante um homem tão grande quanto Jesus. Então aí já é um grande ensinamento esse centurião de Cafarnaum. E depois a fé, Ele tem uma fé que é assim realmente de se espantar, Ele diz, que não, que Jesus não precisa ir na casa dele, porque basta Jesus falar e o criado dele será curado, Então é uma fé
tremenda. Ele não precisa ver, né, Jesus falando nada, ele não precisa, ele sabe que Jesus não precisa ir lá, não precisa ver o doente para curá-lo, né? A fé do centurião é muito maior do que isso, né? Ele sabe, tem a fé tremenda de que Jesus falou, o criado dele será curado. Então ele acredita, ele não precisa ver, então é uma fé exemplar, tanto que Jesus disse, né? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, né? Jesus fala, fica admirado, daí fala, né, que muitas pessoas, né, virão do Oriente do Ocidente e sentarão, né, junto de Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino, né, muitos deles serão lançados nas trevas. Por quê? Porque não tem fé. Então, é muito bonito. Esse aqui é um exemplo muito bonito. Depois, né, lá em 2 Coríntios 4,18, ele fala, né, aqui Paulo diz, né, não atentando nós nas coisas que não se veem, mas sim, aliás, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? Porque o que nós vemos, né, são temporais, elas passam, elas acabam, mas o que a gente não vê é eterno. Então a fé é eterna, a gente não precisa ver para que depois Paulo completa, né? Porque andamos por fé e não por vista, né? Nós andamos pela nossa fé. Então, queridos, né, que a gente reflita hoje sobre a nossa fé, né? Se estamos realmente com uma fé igual a do lá do em Cafarnaum, igual ao soldado lá de Cafarnaum, né? Soldado, desculpa, né? Ele era o chefe da guarda lá, né? Mas se nossa fé está do tamanho da dele, né? Não sei, né? Realmente é uma fé muito, muito, muito grande, mas a gente tem que se espelhar né? Nessa fé, nesse tamanho de fé, né? Que calha, né? Justamente com isso, porque andamos por fé e não por vista, né? Nós andamos, a gente acredita em Deus, mas a gente não vê Deus, a gente acredita em Jesus, mas a gente não vê Jesus, né? Na primeira vinda, o pessoal teve, né, contato assim, direto com Jesus, né? Imagino, né, se nós estivéssemos lá, a maravilha que seria, né? Mas também daí vem aquilo, nós acreditaríamos em Jesus se estivéssemos lá com ele, né? Ou ficaríamos do lado dos fariseus e dos escribas que não entenderam nada e não confiaram e não acreditaram em Jesus, né? Eu acredito, né, e quero, né, crer que se estivéssemos lá, estaríamos, é claro, do lado de Jesus, acreditando. Mas hoje, né, hoje, mais de 2000 anos depois, como que anda a nossa fé? Né? Como que está a nossa fé? Está como o centurião lá de Cafarnaum? Está como Noé, que é outro para mim também um exemplo assim, grande, né, de fé, porque Deus falou com ele para ele construir a arca, e ele ficou lá construindo a arca, ele e a família dele. Eu não me recordo agora quanto tempo demorou, mas demorou para construir a arca. E eu já li, né, em alguns lugares que o povo ali ao redor, né, ficaram os conhecidos, né, dizendo que não era louco, que ele era, sabe, imagina que ele construiu uma arca, que imagina se ia chover, imagina que aquilo era loucura dele, e ele manteve a fé, manteve a postura de um servo ali que acredita em Deus, com a fé inabalável, não deu ouvidos a ninguém e construiu a arca, né, e deu no que deu, né? Ele e a família se salvaram e quem não acreditou foi embora. Então a fé de Noé, então são vários, né, personagens na Bíblia que retratam a fé, né, como esse centurião, como Noé, tem muitos outros, né? Davi, né, quando derrotou o gigante Golias, né, se não fosse por fé ali que ele, quando ele declarou já antes, né, da luta, que ele disse: você vem com espada, com escudo, com lança, e eu vou com o meu Deus, né, e vou ganhar, já ganhei essa batalha. Então, uma fé também como de Davi, né,
é difícil de achar, não sei, né, eu não quero usar a palavra aqui impossível, não é impossível, mas é difícil. Então nós temos vários exemplos de homens de fé, então que a gente siga esses exemplos. Então, né, meu querido, minha querida, essas coisas estão difíceis, se as coisas não estão andando como você gostaria que estivesse, mantenha a sua fé, né? Nessas horas que a nossa fé tem que ser maior ainda. Então mantenha a sua fé, acredite que Deus está no controle, por mais que pessoas digam que não, que imagina, que isso é besteira da sua parte, não acredite, né? Deus está no controle, acredite na sua fé, mantenha a sua fé, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. Deus não nos abandona, assim como ele não abandonou o centurião de Cafarnaum, assim como ele não abandonou Noé, como ele não abandonou Davi, como ele não abandonou Daniel na cova dos leões, como ele não abandonou tanta gente, né? Ele não abandona ninguém. Nós que nos distanciamos de Deus, né? Não ele. Ele não faz isso. Ele não tem distinção de raça, de cor, de nada, né? Deus é Deus, Deus é, ele é o que é sempre, ele é o que é, ele sempre será, ele é o ômega, ele é o alfa, ele é tudo, né? Então ele mantém a palavra, né? Nós que muitas vezes, né, infelizmente, falamos uma coisa e fazemos outra, né? Deus não faz isso. Então, queridos, é hoje, né, que a gente pense e reflita sobre a nossa fé, se a nossa fé só aparece, só floresce quando as coisas estão boas, quando está dando tudo certo, está tudo bem, ou se ela aparece 24 horas por dia, quando as coisas não estão bem, quando está chegando o final do mês e as contas já estão ali e o dinheiro está curto, e quando a gente tem alguma doença, quando a gente passa por uma adversidade, né? Como anda a nossa fé daí? Como está a nossa fé? Né? Que a nossa fé está igual de Noé, de Davi, do centurião, de Cafarnaum? Como anda a nossa fé? Tá bom, queridos? Então reflita sobre isso e mantenha a fé, independentemente das circunstâncias, mantenha a fé, né? Tudo vai passar, né? As coisas são passageiras, mas Deus é eterno, em nome de Jesus. Por hoje é isso, queridos. Muito obrigado. Desculpa, eu me alonguei um pouquinho, 12 minutos e 50 agora, mas eu estava precisando falar isso, né, sobre a fé. Temos que manter a fé viva, acesa, forte, né, uma fé que não se abala, uma fé que nos leve cada vez mais para perto do nosso Pai, em nome de Jesus, e que essa fé se mantenha juntamente com as palavras de Deus, com os ensinamentos de Deus na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma maneira que agrade ao nosso Pai e que a gente se aproxime cada vez mais dele, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, seu pedido de leitura, fique à vontade e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, fique com Deus.